Olá, pessoal! Antes de qualquer coisa, me chamo Amanda. Estou aqui para apresentar um pouco sobre a biografia de Jean Piaget, junto com minhas colegas Brenda e Josiele, que também vão apresentar e falar um pouco sobre a sua principal teoria e as suas principais obras. Jean Piaget nasceu em 1896 na Suíça. E em sua adolescência já foi desenvolvendo alguns trabalhos científicos. Trabalhou para um museu de História Natural e muito cedo tornou-se doutor em Biologia pela Universidade de Neuchâtel. Ele se interessava muito em conhecer a mente humana, então se mudou para Zurique, a capital da Suíça, e começou a trabalhar em um laboratório de psicologia. Também, consequentemente, estagiava em uma clínica psiquiátrica. Algumas das aulas de Piaget eram ministradas pelo discípulo de Freud, psicólogo Carl Jung, que era fundador da psicologia analítica e que explorou a importância da psique individual. Ele também trabalhou com o psicólogo infantil Alfred Binet, que era pedagogo e psicólogo francês, e que desenvolveu testes de inteligências padronizados para crianças. Diante disso, Piaget notou que crianças francesas da mesma faixa etária cometiam erros semelhantes nos testes de Alfred. Depois dessas influências na vida de Piaget, ele conclui que o pensamento lógico se desenvolve gradualmente. Então, começa a estudar o desenvolvimento das habilidades cognitivas das crianças. Ele inicia seus estudos experimentais com o intuito de entender a mente humana e o desenvolvimento de suas atividades cognitivas. Em 1921, ele volta para a Suíça e assume a direção do Instituto Jean-Jacques Rousseau, na Universidade de Genebra. E em 1923, ele publica a obra A Linguagem e o Pensamento da Criança, uma de suas obras mais importantes. Jean também se casa com Valentina Chantenaille e tem 3 filhas, chamadas Jacqueline, Lucienne e Laurent. E suas teorias foram baseadas em grande parte nas observações que ele realizou sobre suas filhas com sua esposa. E depois de toda essa trajetória, ele morre em Genebra em 1980, mas deixa aí esse tremendo legado e de grande importância para a psicologia atual. Boa noite a todos, eu me chamo Brenda e hoje eu, Josiele e Amanda iremos apresentar um trabalho sobre Jean Piaget. A principal teoria de Jean Piaget foi chamada de epistemologia genética, que tem como base a inteligência e a construção do conhecimento. E o seu objetivo principal é entender como o ser humano individualmente ou em conjunto constrói esse conhecimento e quais são as fases, as etapas desse desenvolvimento. Piaget dividiu e descreveu essas fases em 4 estágios. O primeiro, sensório-motor, é a fase onde a criança aprende com as experiências, com os seus próprios reflexos e movimentos, desenvolvendo a percepção do próprio corpo, como, por exemplo, jogar as coisas no chão ou colocar tudo na boca, São formas de adquirir conhecimento nessa fase. O próximo estágio é o pré-operatório, que vai de 2 a 7 anos. Nessa fase, a criança já está começando a desenvolver a linguagem e os símbolos de comunicação. Então, ela começa a assimilar as palavras com a imagem. Por exemplo, quando é dita a palavra carro, mesmo que o carro não esteja à sua frente, ela vai conseguir assimilar a palavra com a imagem mentalmente. Também é a fase onde se desenvolve o egocentrismo da criança, Onde ela se coloca como centro de tudo e só enxerga o mundo a partir da sua própria vida. Ainda não conseguiu desenvolver empatia, não consegue se colocar no lugar do outro e
É compreensível porque é um longo processo até lá. Nessa fase também a criança tem a dificuldade de distinguir o certo e errado, né? E confunde às vezes a realidade com a fantasia. E nessa fase são comuns as brincadeiras de comidinha, de desenhar, de criar histórias. O próximo estágio é o operatório concreto, que vai dos 7 aos 11 anos. Nessa fase, o egocentrismo diminui e a criança começa a desenvolver empatia, né? Ou seja, a capacidade de se colocar no lugar do outro. E também aprende os conceitos morais de certo e errado. Nesse estágio, as crianças apresentam uma capacidade maior de solucionar problemas, se baseando num raciocínio mais lógico e considerando vários aspectos ao mesmo tempo. Nesse processo, as crianças já conseguem estabelecer relações, agrupar objetos ou símbolos por semelhanças ou diferenças. Também começa a alfabetização e assim outros aprendizados vão se construindo a partir da observação, tentativa, erros. E o quarto e último estágio, que é o operatório formal, que vai dos 12 anos em diante, né? É onde a capacidade cognitiva já está bem próxima e semelhante à do adulto. O adolescente já consegue deduzir, trabalhar com hipóteses mais elaboradas, usando o raciocínio lógico e também o abstrato. Começa a entender teorias, doutrinas, conceitos, né? Vai desenvolvendo o senso crítico. Esse é um processo que reforça muito a vontade de independência, a autonomia, é onde aprende a defender as suas opiniões, assumindo personalidade e sua posição no mundo. Piaget acreditava que esse processo deveria ser vivido de forma linear e que a construção do conhecimento do indivíduo é adquirido através das ações. Esse trabalho de observação de Piaget foi muito importante para a educação, pois ao entender como funciona essa construção do conhecimento, foi possível desenvolver métodos pedagógicos para melhorar a educação das crianças em cada uma dessas fases. A obra desse estudioso é conhecida em todo o mundo, pois contribui para a formação e construção do intelecto. Olá, meu nome é Josiele e falarei um pouquinho sobre as obras de Jean Piaget. Ele tem uma obra muito extensa, cerca de mais de 50 livros publicados e mais uma quantidade considerável de artigos acadêmicos publicados. Em 1932, ele fez o lançamento do livro Juízo Moral da Criança, que faz correspondência ao estágio do desenvolvimento moral, a um acréscimo qualitativo em relação aos estágios anteriores, como um processo de níveis mais ordenados do conhecimento moral. Esses fatores são densamente influenciados ao ambiente vivenciado pelo indivíduo no decorrer de sua vida, auxiliando no desenvolvimento afetivo, intelectual e social, num processo de construção do seu próprio conhecimento. Em 1936, ele fez o lançamento do livro O Nascimento da Inteligência na Criança, que estuda a formação dos esquemas sensórios motores e o mecanismo de assimilação mental a partir da descoberta da existência de uma continuidade entre o sensório motor e o representativo, afirmando e demonstrando que tudo que o sensório motor constrói é reconstruído pela representação do nascente, antes de superar os limites que lhe servem de infraestrutura. Em 1964, ele fez o lançamento do livro 6 Estudos da Psicologia, que na primeira parte apresenta uma síntese de descobertas de Piaget no campo da psicologia da criança, demonstrando como se verifica o seu desenvolvimento mental. Na segunda parte, são abordados problemas mais centrais do pensamento, da linguagem, da afetividade na criança, através de numerosos exemplos e estudos de casos. Em 1973, ele fez o lançamento do livro Para Onde Vai a Educação? O livro trata de compreender a forma que a criança adquire o conhecimento lógico-matemático
Como pesquisador, seus estudos têm como modelo a área de matemática e física. Piaget lecionou nas nas universidades de Genebra e de Paris. Este livro exprime o que o autor pensa a respeito do ensino das ciências, dos direitos humanos e, inclusive, da gratuidade do ensino e de uma educação voltada para o pleno desenvolvimento da personalidade humana, levando em consideração a diversidade dos povos. Ele não para por aí, ele fez os lançamentos em 1923, A Linguagem do Pensamento na Criança, em 1927, A Casualidade Física na Criança, em 1926, A Representação do Mundo na Criança, em 1945, A Formação do Símbolo na Criança, Imitação, Jogo e Sonho, Imagem e Representação, em 1946, A Noção do Tempo na Criança, em 1947, A Psicologia da Inteligência, em 1950, A Epistemologia Genética, Sabedorias e Ilusões da Filosofia, Problemas da Psicologia Genética. E em 1950 ainda fez o lançamento do livro A Construção do Real na Criança. Em 1966, A Psicologia da Criança. Em 1969, Psicologia e Pedagogia. E em 1971, Psicologia e Epistemologia para uma Teoria do Conhecimento. Como o próprio autor demonstra nos títulos dos seus livros, ele trata muito da educação da criança, pois ele acredita que o pensamento da criança é diferente dos adultos. Então, as próprias crianças, eles constroem seu próprio método de aprendizado.